Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 35. Hoje iremos caminhar para a cruz. Caminhando para a cruz. Glória a Deus. Mateus 27, 35. Amém? Todos acharam? E diz assim: E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos lançaram em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Amém? Salmos de número 22. Versículo 30. Salmos de número 22, versículo 30. O Salmo de Cristo. E diz: Uma semente o se virá, falará do Senhor de geração. Não importa a geração, irmão. A palavra, a semente do Senhor é anunciada. 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Glória a Deus, se assente aí glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Aleluia. Pai querido, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma concisa e eficaz. Fala, Pai, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Pai, para que todos saibam que o Senhor é Deus que vive e que reina, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, já ouvimos, para aqueles que estão mais tempo na caminhada no Evangelho com Cristo, diversas vezes esta história, este fato, a qual o Senhor se entregou por mim, por você, mas todas as vezes que nós lemos, aqui está chegando a derradeira hora, a hora da verdade.
da onde Jesus, como foi pregado ontem, já havia sido preso, já estava sobrecolocado aos poderes políticos e dos sacerdotes, doutores da lei. E a partir do versículo de número 35, onde nós lemos, fala que eles dividiram as suas roupas. Ali há o cumprimento, como todos sabem, do profeta Isaías, aonde se foi colocado a repartição das suas vestes, das suas vestiduras. Mas uma coisa que não dá para deixar passar nesse período é a noite dolorosa que o nosso Jesus está vivendo. A madrugada de quinta para sexta. Irmão, pior do que a hora da entrega do Espírito de Jesus na cruz é a via dolorosa. Por quê? Porque o Império Romano não queria somente matar os acusados. Você sabe da história, a qual Jesus não tinha acusação alguma. Mas o Império Romano queria fazer sofrer, que aquele acusado não morresse. Irmão, para entendermos aqui um pouco desse sentimento, vamos pegar o sentimento mais trágico que se ouve nesses tempos. O rapaz que matou as 4 crianças. A vontade do lado carnal não é que ele morra rápido. É que ele vai morrendo bem devagarzinho. Que ele vai sendo maltratado. Que ele vai, aleluia, sofrendo. E essa sexta-feira, quando Jesus está sendo julgado pelos homens, em forma cruel de açoite, maltratado, para carregar a sua cruz, caminhando em direção do Calvário, para a minha e a sua salvação. Os homens pegam a coroa de espinho, feita de acais, com elevaduras de mais de um dedo, enfica sobre a cabeça do meu e do teu Jesus. Pegam o azorrague, com pontas de ossos, de aço, limado, e começa a bater no meu e no teu Jesus, que quando enficavam, arrancavam-se pedaços, deixando, irmão, o que mais me chama a atenção aqui, que o escritor descreve, que deixaram desfigurado, a ponto de não saber se era realmente um ser humano, a ponto de olhar e ver como se fosse uma carne viva. Porque a sua carne estava toda despida. E bateram, tiraram, maltrataram, zombaram. Porque esse cenário que Jesus está vivendo das suas feridas, em derramar cada gota
de sangue, em derramar, aleluia, a sua vida, esvaziar-se dos seus próprios sentimentos. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo o sofrimento que eu e você passamos por uma pessoa amada, por alguém que nós amamos, a dor que nós estamos passando, a dor que é insuportável para o homem, nos vem uma lembrança. E qual que é? A lembrança de dizer, vai valer a pena. A lembrança de dizer, vai valer a pena. Porque o profeta Isaías escreve dizendo que ele sofreu como cordeiro mudo, calado, sem abrir a sua boca, sem, aleluia, dizer sequer uma palavra, sem dizer sequer um ai. A dor tomava conta, mas ele estava suportando. Ele estava suportando. E quando ele está sendo elevado a essa cruz, neste cenário, diz, aleluia, a Bíblia agora, que ao amanhecer, ele estava envolto de pano, cheio de feridas, carne viva, irmão. E arrancaram o pano de sobre todo o seu corpo, para causar dor, para causar, aleluia, muita dor. Irmão, é por isso que nós ficamos, meu pastor, antes, com a Bíblia. Evangelho light, que não querem sentir uma sequer dor, não querem renunciar, não querem se entregar. E a dor, quando sente, aleluia, diz, Senhor, por que dessa dor, por que dessa luta? Arrancaram o pano envolto do corpo do meu e do teu Jesus. E colocaram a cruz sobre os seus lombos, sobre o seu ombro, para carregar. Irmão, aqui é o lado carnal de Jesus, sem força alguma, irmão. Estrupiado, irmão. Sem força alguma. Pegam Simão, o Cirineu, e colocam para carregar a cruz do Senhor Jesus. Escute, é por isso que o ápice, um dos ápices do Evangelho, para nós filhos do Senhor, é nunca deixar de carregar a nossa cruz. É nunca deixar, aleluia. É por isso que Jesus diz, aquele que vem após mim não carrega a sua cruz, não é digno de mim. Aquele que não carrega a sua própria cruz. E nós já trouxemos a clareza, irmão, sua família não é sua cruz. Os seus problemas cotidianos não é sua cruz. A cruz é você mesmo. A cruz da renúncia de renunciar a você mesmo. A cruz da renúncia de renunciar às suas vontades. A cruz da renúncia de renunciar aos seus desejos. E estão levando ao nosso Jesus até, aleluia, o Gólgota, ou conhecido como a Montanha da Caveira,
colocam o nosso Jesus ali, enficado. Irmão, uma história. Mas o que eu quero trazer, irmão, nesta manhã, é a zombaria, é o escárnio que se vai fazer agora. Porque eles não queriam somente trazer dor, eles não queriam somente trazer escárnio, mas eles queriam zombar. Eles queriam zombar do nosso Senhor Jesus. Irmão, é por isso que nós temos que aprender todos os dias a nos crucificar em Cristo Jesus, a tomar a nossa cruz, aleluia, todos os dias, e ser crucificado nele e por ele. É por isso que Paulo escreve: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora eu vivo, não vivo, aleluia, em mim, mas vivo no Filho de Deus. Porque quem aprendeu a carregar a sua cruz, ele não vive as suas vontades. Eles vivem as vontades do Pai. Ele vive a vontade do Filho de Deus. Ele vive a vontade, aleluia, do Senhor. E havia a zombaria, o escárnio, e a forma brutal de tortura dos soldados romanos, antes era colocar Jesus na cruz. Era realizar no petróleo o chicote feito de tiras de couro, trazida com pontas de ferro, chumbo e osso. Intenção era dilacerar o corpo do condenado e fazê-lo agonizar de dor. Irmão, falávamos eu e o pastor Fábio, uns irmãos, sobre a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, sobre o cálice que, aleluia, havia de vir. Essa dor estava sendo revelada para Cristo, mas ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, se possível for, passa de mim. E você vai aprender nessa manhã, irmão, a nossa carne, ela nunca quer a cruz. A nossa carne, ela nunca vai querer a cruz, irmão. A nossa carne, ela não quer ir para a cruz. E o lado carnal de Jesus está dizendo: eu não quero ir para a cruz. Lembre-se que antes, como Deus, ele estava sendo carne. Mas Jesus, ele nos dá a grande lição, dizendo: não faça a minha vontade, mas que a tua vontade permaneça e prevaleça sobre mim. E quando os soldados colocam esta coroa de espinhos, a coroa representa um diadema real. A coroa, ela vai representar um diadema real. E a vara que se é colocada, ela vai representar o cetro. Ou seja, estão colocando a coroa de espinhos, estão colocando a vara representando o cetro, e a Bíblia nos menciona que havia ali de 500 a 600 homens ajoelhando-se diante do nosso Jesus e cantando, aleluia, e adorando. Eles encenam. Você sabe o que eles estavam encenando como deboche do nosso Jesus? Porque todo rei
romano, toda a guerra, quando era vencida, se era colocada a coroa, se era colocada na mão o cetro, e os soldados se colocavam em prontidão e se alegravam, começavam a rir, porque estava dizendo: nós vencemos. Nós vencemos. Só que o ardor aqui é de deboche de Jesus, como rei dos judeus, para dizer: você venceu. Irmão, o que eu mais amo na Bíblia é que o que eles estavam fazendo, eles mal sabiam que o nosso Jesus já tinha vencido na cruz. Que já tinha vencido na cruz. Esses soldados, aleluia, formaram uma espécie de fila. E eles, aleluia, desejavam vida longa e prosperidade ao rei. Eles debochavam dizendo: vida longa e prosperidades a ti, rei. Estrupiado, dilacerado, e eles zombando de tudo que foi dito, aleluia, por boca do profeta Isaías, pela sua, aleluia, profecia, a qual, aleluia, ele seria zombado, escarnecido, a qual ele seria colocado em vergonha. E eles estão dizendo: olha aí, esse é o rei de vocês. Irmão, por que Jesus, no seu ministério, sofreu tanta perseguição, sofreu tanta desconfiança por parte dos doutores da lei, dos escribas, dos sacerdotes? Pela palavra de Isaías, capítulo de número 35, o rei Jesus viria governar sobre tudo. E como já tinha havido muitos falsos messias antes, eles falavam: esse não é o nosso rei. Pela simplicidade a qual Jesus viviam, eles declaravam: esse não é o nosso rei. E haja vista dizer uma grande verdade. Irmão, não deixe, preste atenção, não deixe tudo aquilo que Jesus já construiu em você se desconstruir pelo mau momento, pelo um escárnio, pela uma perseguição. Por quê? Porque muitos que seguiam a Jesus, muitos que, aleluia, o seguiam, no momento da prisão, da cruz, se apartaram, fugiram. Por quê? Porque diziam: esse não é o nosso rei, esse não é o nosso Senhor. Linguagem atual de hoje: enquanto tudo vai bem. Irmão, por isso que a igreja é sinônimo de andarmos e entendermos o que Cristo tem para nós. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja está abençoando, enquanto a igreja está caminhando, fazendo, ela é uma bênção. Ela é grandiosa. Mas quando a igreja começa a passar pelas suas turbulências, irmão, quando a igreja começa a passar por algumas dúvidas, muitos começam a se levantar: ah, será que é de Deus mesmo? Será que é o Senhor que está no meio mesmo? Não deixe o seu coração se enganar, irmão. Ou melhor dizendo, não coloque a confiança nos teus sentimentos. Irmão, eu vi algo grandioso. Presta atenção. Quando você tiver dúvida em algo,
Não coloca a tua esperança nos teus sentimentos, mas coloque a esperança na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Coloque a esperança, aleluia, na palavra de Deus, que é verdadeira. Porque os nossos sentimentos são enganosos. Os nossos sentimentos hoje querem, amanhã não querem mais. Exemplo do que o apóstolo falou ontem, do que Jesus viveu. O domingo de Ramos, os sentimentos eram os melhores. Hosana, Hosana. Mas na quinta-feira, estava dizendo, crucifica. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica-o. Por quê? Porque se venderam. Se venderam. Irmão, e por que se venderam? Você tem que entender uma grande verdade. Porque eles viviam debaixo do Império Romano. A vida deles era uma vida escassa, irmão. E não é pelo nosso momento escasso que nós vivemos alguns dias que nós vamos rever alguns valores. Negociar os nossos valores. E eles estavam dizendo, crucificam, crucificam. E o cenário, aleluia, do que Jesus estava vivendo era somente de deboche, risos, escárnio. E o versículo onde nós lemos, diz que quando ele estava para ser crucificado, foi crucificado, dividiram as suas roupas e tiraram sortes. Salmos aqui, profeta, 22. Vinte e dois, 16. Olha o cenário que Jesus estava vivendo. Pois me rodearam os cães, e ajuntamente de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Irmão, olha o que esse salmista está dizendo. Por quê? Porque agora já tinha arrancado todas a carne de Jesus. Os ossos de Jesus estavam à mostra. Os ossos, meu pastor Richard, estavam à mostra. A ponto de, aleluia, poder contar, ver os ossos do nosso Senhor Jesus. E eles vêm e me contemplam. 18. E repartem entre si minhas vestes e lança sortes em minha túnica. Já estava escrito, irmão. Irmão, presta atenção. Seremos breves nessa conclusão. Tudo o que se estava escrito para o nosso Senhor Jesus passar na cruz, já estava descrito. Era algo inevitável de não se acontecer. Cada detalhe, o mínimo detalhe já estava descrito. Do que o meu e o teu Jesus iria passar. É por isso que o que Jesus passou na cruz não foi para nos trazer uma comoção. Uma comoção, aleluia, onde a gente pensa, arrepende por um tempo e depois está fazendo de novo. Uma comoção onde a gente entende que o evangelho é bom. Mas na hora do padecimento, na hora do sofrimento, nós queremos correr dele. Nós queremos se afastar dele. E o salmista está, aleluia, descrevendo que puderam contar os ossos, puderam ver e lançaram, aleluia, sortes sobre as suas vestes.
É nesse cenário que Jesus está sendo zombado, escarnecido, está sendo, aleluia, debochado por toda, aleluia, a Jerusalém, por todo os soldados romanos. Se aproxime da cruz, irmão. Leve o seu corpo para a cruz. Leve o seu espírito para a cruz. Nesse dia, a qual ficou marcado, aonde nós lemos, põe aí, profeta, versículo 30, 30 aí. A esse dia, a qual ficou marcado como uma semente. Pastor Cleiton, onde leu aqui? A semente que foi lançada. Se ela não morresse, ela não daria frutos. Era necessário a semente morrer. Era necessário ela morrer para dar muita vida. A semente lhe servirá. Uma semente o servirá. E falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a justiça ao povo que nascer, por quanto ele fez. É por isso que todas as proezas e maravilhas do Senhor são anunciadas. É por isso que tudo, aleluia, aquilo que envolve ao Senhor, ela é anunciada de geração em geração, por tudo quanto Ele assim o fez. Irmãos, isso já estava descrito do que Jesus iria passar na cruz. E o que era? Jesus foi vendido por quantas moedas? E José? 20 moedas. Irmão, José é o símbolo de Jesus, o que iria passar. É por isso que, quando ele fala, olha, não foi vós, quando José entende, ele diz, não foi vós que me mandaste para cá, mas foi o meu Pai, para me fazer por pai de Faraó, para que assim eu pudesse vos alimentar. É a figura de Jesus Cristo na cruz, aonde ele estava dizendo, olha, assim, aleluia, foi necessário padecer para dar vida a vós. Para dar vida a vós. Mas se isso, aleluia, não entrar, irmão, agora vamos, aleluia, para a grande realidade. Abre aqui, profeta, Mateus 16, glória a Deus, 21. Volta um pouco aí, profeta. Põe mais um pouco. Mais um pouco, profeta. Aí. Mais 15. Aqui. Disse-lhe Jesus, e ele, vós, quem dizeis que eu sou? 16, profeta. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi com carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Vai, profeta. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 20, profeta. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Pausa aí, profeta. Presta atenção, aqui é um anunciamento que Jesus faz a pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Eles tomam a palavra e dizem: uns estão dizendo que você é Elias, Jeremias, ou algum outro dos profetas. E a palavra revelada através do Espírito aqui é para Pedro. Pedro deixa o Espírito. Pedro deixa o quê? O Espírito responder. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, presta atenção aqui, que aqui que está a palavra revelada, a palavra-chave, irmão. E quando Jesus está exaltando agora Pedro, dizendo: tu, Simão Bar-Jonas, não te foi revelada por carne ou sangue, mas foi revelada pelo meu próprio Pai, pelo Espírito de Deus. E sobre tu edificarei a minha igreja. Irmão, você sabe que eu entendo essa primeira parte aqui? No mundo espiritual, no mundo a qual nós vivemos, do espiritual, é que quando nós ligamos o nosso espírito a Deus, tudo nos é revelado. Tudo nos é revelado pelo Pai. É por isso que Jesus vai dizer, aleluia, bem-aventurado, aleluia, sois os pequenininhos, que a vós foste revelados coisas grandiosas. Pedro está tomado pelo Espírito. Mas no mesmo contexto, vai, profeta, 21. No mesmo contexto, Jesus agora vai anunciar o que minha carne e a sua carne não quer. O que a nossa carne não quer. Porque a nossa carne, aleluia, ela quer viver pelo... O nosso sentimento para Deus, ele quer viver ainda pelo Espírito. Mas a nossa carne não quer a cruz. Não quer se aproximar da cruz. A palavra foi revelada para quem? Para Pedro. E o mesmo Pedro vai responder aqui. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer. Muito dos anciões e dos principais e dos sacerdotes e dos escribas e ser... Bom, Jesus já estava deixando a clareza que era necessário padecer, ser morto. Era necessário, aleluia, ele sofrer através dos principais, dos sacerdotes, dos doutores da lei, e ressuscitar ao terceiro dia. 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreender. Começou o quê? Repreender. Irmão, escute. Porque todas as vezes que nós começamos a viver o evangelho de muita renúncia, o evangelho, aleluia, onde nos foi revelada, de muito padecimento, muitos gritam através da sua carne e começam a fazer como Pedro, somente a repreender. Não é necessário isso. Para que passar todo esse padecimento, se Cristo já passou na cruz? Por que se entregar tanto se Cristo já sofreu na cruz? Por que, aleluia, se aventurar, aleluia, se entregar tanto se Cristo já sofreu na cruz? E Pedro começa a repreender a Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo.
de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus, versículos anteriores, estava exaltando a Pedro, por ser tomado pelo Espírito, por dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, Pedro, ele nos é um grande exemplo de como o Espírito e a carne relutam dentro de nós. Porque o Jesus está dizendo: não foste carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu próprio Pai, o Espírito do Senhor. Mas agora, quando Jesus fala do padecimento, do sofrimento, Pedro começa a repreendê-lo. Porque quando se há padecimento, quando se há sofrimento, a nossa carne não quer a cruz. Quando se há dor, a nossa carne, aleluia, quer, aleluia, correr. Quando se há muito sofrimento, a gente, aleluia, não quer. Porque a carne começa a repreender, dizendo: para que tudo isso? E Pedro, aleluia, na mesma ação vai ter a ação do Espírito e da carne. A ação daquilo que é de Deus, que vem dele, mas também, aleluia, aquilo que não é do Senhor, que vem do próprio humano Pedro. A nossa carne e o nosso sentimento humano não querem o sofrimento e o padecimento. É por isso que o Evangelho a qual nós estamos vivendo, irmão, o Evangelho ele já está na modernidade. Não vai entrar mais na modernidade, ela já está na modernidade. A tecnologia já está muito avançada. E o problema não é a tecnologia, o problema é que a tecnologia domina o ser humano, e não o ser humano domina a tecnologia. Haja vista dizer que hoje a população, aleluia, diz: o que vai ser de mim se eu não tiver essa tecnologia mais? Por quê? Porque já virou escravo da tecnologia que se vive nos dias de hoje. E para que uma cruz? Para que um padecimento? Para que um sofrimento? Pedro, aleluia, está repreendendo, dizendo: olha, Senhor, não é necessário que você, aleluia, que aconteça isso contigo. Não é necessário que você padeça, que você se entregue. Mas Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Porque o nosso lado carnal não querem as coisas da cruz de Cristo, irmão. O nosso lado carnal não quer as coisas que vêm, aleluia, da cruz, do padecimento, da dor. É por isso que o salmista está dizendo lá: anuncia de geração em geração. Anuncia, aleluia, a semente, aleluia, que foi entregue. Anuncia. Todos, aleluia, os seus feitos. Anuncia. E nós vemos que agora, próximo, aleluia, da sexta hora, próximo das meio-dia,
Eles estão zombando de Jesus. E os doutores da lei vêm, aleluia, e começam a fazer o que mais nós passamos. Eu falei na tribo da segunda-feira. A nossa palavra, ela não serve para nós mesmos. É por isso que a necessidade, aleluia, de haver uma palavra para o nosso espírito. Por quê? Porque agora o sacerdote está dizendo, começam a dizer, tu não és o Cristo? Desce daí, para que nós creiamos e te sigamos. Se tu és o Cristo mesmo, aquele, aleluia, que fez grandes maravilhas, que entregou, aleluia, que padeceu, que fez milagres. Irmãos, presta atenção. Todos os milagres que foram feitos pelo meu e teu Jesus, eles foram feitos, aleluia, para a concretização, para se entender, aleluia, o Cristo, mas o real milagre do que a cruz. Quantos milagres não se há na face da terra, daquilo que Jesus fez, mas hoje estão distante da cruz. Quantos milagres não se foi operado, mas estão distante da cruz. Por quê? Porque não querem o padecimento, o sofrimento. Estão dizendo, Senhor, para que tudo isso? Para que tudo isso? É por isso, aleluia, que a gente tem que introduzir, irmão, cada detalhe, cada ação que nosso Senhor Jesus passou, irmão, para dentro de nós. Para dentro de nós. Cada sentimento, aleluia, que Ele transpassou por mim e por você. Cada sentimento, aleluia, cada dor, de podermos olhar e dizer, foi por mim. Irmão, cada pedacinho que caía ali, dizer, aquele pedacinho era meu. Não é dizer, olha, ali tem o meu pastor Luiz, ali tem um pedaço que era do meu irmão. Não, é dizer, aquele pedacinho ali, ó, era meu. Aquele pedaço ali também era meu, fazia parte de mim. Aquele pedaço era meu. Porque senão vai dizer como o apóstolo falou ontem, como o ateu diz, eu não mandei ele morrer por mim. Não foi eu que mandei. E os doutores da lei estavam dizendo, se tu é tu mesmo, irmão. E dada a caminhada da história, nós vemos os ladrões Gestas e Dimas crucificado também do lado, um à direita, outro à esquerda, Dimas à sua direita e Gestas à sua esquerda, crucificado também com Jesus. E somente o livro de Lucas escreve que eles começam a falar, a dizer, olha, se tu és o Cristo mesmo, salva-te a ti, a nós também. E Gestas começa a zombar de Jesus. Mas sempre há a balança, Dimas começa a dizer, cala a boca, nós sabemos por que nós estamos aqui. Mas ele nada o fez. Nós sabemos, irmão, nós sabemos por que nós estamos crucificando nossa carne todos os dias. Nós sabemos por que estamos crucificando. Porque a nossa carne é podre, ela não presta.
O Pedro é o exemplo vivo, irmão. Estava sendo tomado pelo Espírito. A palavra tinha sido revelada, mas na hora do sofrimento, do padecimento, aleluia, Pedro estava dizendo, repreendendo a Jesus, Senhor, não é necessário tudo isso. Não é necessário este sofrimento. Não é necessário essa dor, esse padecimento. Mas o equilíbrio, aleluia, que se estava, irmão, a Bíblia não descreve isso, mas quando Dimas fala, nós sabemos por que nós estamos aqui, e ele diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no reino de Deus. Isso não está escrito, mas eu imagino Jesus, com as suas poucas forças que restava, dando um sorriso, se alegrando, dizendo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E é por isso, aleluia, que se inaugura o céu com arrependimento no último momento. Atrás de tanto escasso, de tanta zombaria, dizendo, é esse mesmo rei dos judeus? É este mesmo? E para concluir, João capítulo de número 19, 25, diz assim, perto da cruz estava sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, eis, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família, ou em sua casa. Irmão, este cenário é um cenário que mais nos chama a atenção, porque aqui narra aqueles que permaneceram diante do pé da cruz, diante dos pés da cruz. E o que mais é interessante aqui é porque algum dos fatos nos narra que quando Jesus estava fazendo algum dos seus milagres, diz que homens gritam, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e Jesus fala, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aí agora está a mãe de Jesus, a mulher, que significa aí, igreja. Está Jesus pendurado na cruz, e está o discípulo amado. E estão, aleluia, e Jesus está dizendo para sua mãe, olha o teu filho, o teu discípulo. E para o discípulo, ele estava dizendo, olha a sua mãe. Irmão, você sabe o que eu entendo aqui neste esse versículo a qual Jesus está nos ensinando? Que não há discípulos se não tiver o intermediador, que é a cruz. Por quê? Porque hoje é assim, não existe cruz, existe o templo físico, há discípulo, mas não se há cruz. Mas o que liga o discípulo da mãe igreja, ou a mãe igreja ao discípulo, é a cruz. É por isso que Jesus está apresentando,
dizendo: eis aí, aleluia, o teu filho, o discípulo. E eis aí, aleluia, eis aí a tua mãe, ao discípulo. E o discípulo a recebeu em sua casa. Em sua casa. Aos remanescentes, aleluia, que estavam aos pés da cruz, Jesus estava dizendo: olha aí a tua família. Olha a família, aleluia, que restou. E qual que é a família? Aos que ficaram aos pés da cruz. Aos que ficaram aos pés da cruz. Aos que ficaram aos pés da cruz. Meus irmãos, que essa palavra possa ter o poder de introduzir Jesus para dentro de mim, de você. Jesus, aleluia, Ele não quis te causar uma comoção, de você chegar numa sexta-feira da paixão e dizer: ai meu Jesus, não. Mas entender que o que Ele passou, que o que Ele viveu, pelo que o salmista, onde nós lemos, relatou, pelo que o profeta Isaías descreveu, para o que ele disse, aleluia, para Pedro, que era necessário padecer e sofrer. Assim era necessário para nos dar vida. Mas que nesta manhã a gente aprenda a renunciar à nossa carne. Porque numa mensagem simples, irmão, numa mensagem que muitos desprezam nesses tempos, que muitos não querem viver mais, é renunciar à sua carne na cruz de Cristo. Estão, aleluia, tomados como pelo espírito de Satanás. Irmão, escute, pode dois senhores habitar num templo só, irmão? Pode dois senhores habitar num templo só? Então você vê a guerra que Jesus está dizendo, ó, lhe foi revelada a palavra de Deus a Pedro. E instantes depois, Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque, aleluia, tu me serve como pedra de escândalo. Não dá para servir a dois senhores, irmão. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Ou tu vai ter que mandar a presença do Espírito embora, ou tu vai ter que mandar esse Satanás embora, irmão. Que a gente possa crucificar todos os dias a nossa carne. Que a gente possa aprender a crucificar em todos os dias que nós vivemos essa paixão de Cristo. Que seja uma paixão verdadeira. Que seja um sentimento, aleluia, onde diz, nós estamos na cruz de Cristo. Nós estamos, aleluia, colocados na cruz de Cristo. Nossa vida está se esvaecendo na cruz de Cristo. Que não seja, irmão, somente mais uma data qualquer, mas é vivendo, entendendo, compreendendo tudo aquilo que nós estamos passando nesse dia memorável, a qual essa hora nosso Jesus ainda estava crucificado, a qual nessa hora ele ainda estava sendo escarnecido, a qual nessa hora ele ainda estava sendo zombado, depois de uma noite intensa, de muita dor, de muito sofrimento, de muito padecimento. Que a gente aprenda a renunciar à nossa carne. Que a gente aprenda, aleluia, a deixar o Espírito do Senhor viver sobre a nossa vida, irmão. Para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se ponha de pé. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Vou deixar